Eu vou fazer a introdução aqui e te dar boa noite e pedir para que... Aí eu vou te dar boa noite, passo a bola para ti, tu dá boa noite para a galera e pede para a Márcia terminar de se apresentar. Porque eu não vou Pode falar errar, tudo. gente? Pode. Vocês Eu sou a dona Dina. Eu sou a dona Dina. Até porque eu... Né, Deixa eu começar. Peraí, eu vou colocar bem aqui na vida. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, os Dois Nordestinos. Hoje recebendo aqui Márcia Alencar, ela que é ativista e presidente em entidade Sociedade Civil, que é uma cooperativa de economia solidária de catadores de materiais recicláveis. Ela que é pós-graduada em urbanismo social, sociedade e políticas públicas pela INSPER, pela São Paulo, pós-graduada em gestão pública pela UFP, graduada em licenciatura, letras e português pela UESP. Enfim, né, deu para ver aí um pouco do vasto currículo dela. Boa noite, Letícia. Boa noite, Seja bem-vinda Lucas. mais uma Muito vez, obrigada. Né? Finalmente, Estamos cara. aqui depois de alguns dias e recebendo a Márcia, que é uma pessoa com que, certeza. meu Deus do céu, tem uma energia assim fantástica. Gente, né? na hora que ela entrou na porta, eu já senti, eu já percebi, eita, temos uma pancada aí, viu? Nossa Boa noite, Senhora, Márcia. boa noite. Boa Olha noite. o tamanho da responsabilidade, gente. Acho que quando a gente recebe esses elogios, a gente também traz uma carga de responsabilidade muito grande do que a gente é, do que a gente faz e do que a gente tenta fazer para acertar, né, no dia a dia, na vida da gente. Enfim, sou um ser humano que erra também, sou um ser humano que estou aí na busca para dar o meu melhor, também para receber o que é melhor, né? Porque a gente vive numa sociedade de muita cobrança, de muitos resultados imediatos, de muitos resultados diante dessa aceleração. Parece que depois da pandemia tudo ficou tendo que ter respostas mais rápidas. Hoje você não consegue separar o dia à noite, porque com o mundo, com essas reuniões virtuais, assim, a hora começa, o dia começa, tem reunião, você está em casa, tem reunião, então tudo fica junto e misturado, né? Então, verdade. você, de certa forma, termina a tua vida privada, ela muito se confunde com a vida pública se confunde com a vida privada, mas, enfim, eu acho que quando a gente busca servir ao próximo, certo? Eu não sei se essa seria a frase. Eu acho que a gente sempre está nessa busca de tentar acertar e não tem caminhada mais de vivência mais real do que essa, porque não tem receita. Não É tem nada receita. mais prazeroso do que você misturar a sua vida profissional e a pessoal também em algo que você gosta. Sim, eu Então, acho que o cansaço deve ser mínimo, né? Nem Não, fala em não. cansaço, Letícia, porque primeiro agradecer, né, a vocês dois, assim, pedir desculpa aos ouvintes, né, as pessoas que fazem audiência desse programa. Agradecer pelo carinho, como vocês, o Lucas insistentemente convidando, mas eu até falei para ele, não foi me fazendo de viçosa, né? É a correria mesmo, né? E como toda caminhada que a gente faz caminhando, porque a caminhada mesmo é caminhando, não é dentro dos gabinetes, não é dentro dos escritórios, e tem uma coisa que é muito genuína daqui. Hoje mesmo eu estava comentando com algumas pessoas em uma reunião online que a gente estava, que, infelizmente, ainda no Piauí, nós não temos ainda uma educação política, de incidência política por parte dos grupos da sociedade civil, ou seja, dos coletivos ativistas, seja de que natureza for. Pouquíssimos. Pouquíssimos que tem, e os que tem a gente ainda não aprendeu a fazer incidência de forma coletiva, coletivizando, digamos assim, esses ativismos, seja na área da raça, seja na área da mulher, seja na área ambiental, seja o ativismo Não da é agricultura algo natural familiar. do nosso dia a dia, né? Não é Não porque é é cultural. Então, como a gente está muito distante daquele eixo Rio-São Paulo, Centro-Oeste, Minas, que são eixos de economia mais pulsante, de incidência política maior, de cidades mais cosmopolitas, né, digamos assim, cidades que têm uma influência de outros povos,
O próprio Recife, Pernambuco, é uma cidade de uma influência, de uma efervescência cultural muito rica também. Então, eu acho que o Piauí ele é muito rico culturalmente. Infelizmente, agora que parece que a gente está acordando para a importância disso, né? E eu acho que a cultura ela tem um ponto muito forte. A cultura, a educação, o meio ambiente, as próprias discussões que tratam sobre a questão do empoderamento feminino, desse feminismo, não a disputa do homem e mulher, da questão de gênero, mas muito da questão de eu quero ocupar o meu espaço, mas eu quero saber como eu estou ocupando esse meu espaço. E respeitar, e uma outra né? coisa Ser também, respeitada. né? É sobre a questão de xenofobia, né? Aqui a gente está no Nordeste, a gente está no estado que é um dos mais pobres do Nordeste, né? E a gente sofre também essa questão desse preconceito, mas a gente também não vê o ativismo também nisso, né? De gente chegar e falar mal de nordestino e tudo, né? Não sei se você prestou atenção, né? Mas o nome do nosso podcast é Dois Nordestinos, né? E ele é Dois Nordestinos porque realmente a gente sente essa identidade, sabe? A gente quer falar para esse povo, a gente quer falar para o nosso povo, sabe? A gente quer falar para a gente mesmo daqui dentro, mas falar para fora, educando também essas pessoas que são xenofóbicas também, né? Enfim, para a gente lutar contra tudo isso, sabe? E passar um pouco de cultura, que é o que a gente mais tem aqui, que é o que a gente é muito rico aqui, né? No nosso Nordeste, tá bom? E, pessoal, só agradecer aqui o apoio da Faculdade Estácio Teresina, que sempre nos abre esse espaço para a gente gravar o programa. Tá bom? Agradecer também, né, esse espaço da casa, né, porque eu acho que a academia, as instituições de ensino, elas precisam cumprir mais com esse papel da extensão comunitária, da extensão, de oportunizar, né, porque tem tanta coisa também sendo feita, Letícia, e aí você puxou uma palavra-chave muito forte, que é a coisa do respeito, né, o respeito para... de quem para quem. Eu acho que o respeito é uma palavra que ela cabe muito bem em todo lugar, né? E quando você traz essa história da não valoração da nossa história, da nossa cultura, acho que a gente também fala de respeito. E eu acho que respeito em todos os sentidos, o respeito à mulher, o respeito ao homem, o respeito às crianças, o respeito à natureza, né? O respeito à cultura, essa cultura mesmo popular, que é muito rica, mas que ainda falta muito incentivo por parte dos nossos gestores públicos. Então, voltando um pouquinho à fala anterior, o que eu estava tentando dizer é que a gente precisa sair dessa bolha, e a gente sabe que tem muitas bolhas de muitas coisas sendo feitas legais aqui no nosso estado, mas que durante muito tempo a nossa cultura dos gestores políticos, de toda a natureza, ela ainda tem um resquício coronelista muito forte. Quando nós fomos educados culturalmente a não se aliar, a não fazer alianças na comunidade. Eu já estava planejando a minha fala, que eu ia falar isso. Então... Cara, você leu meus pensamentos agora, Márcia. Então, o que isso é um paradigma que a gente precisa quebrar, a gente precisa trazer para a discussão. Por exemplo, a gente precisa aprender que uma cultura, uma região, para se desenvolver, ele precisa fazer conexões integradas, fazer planejamentos integrados. Porque somos uma sociedade, né? Então, precisamos ter essa... cara, eu não estou entendendo sobre isso. Eu não acho que isso seja certo também. Então, eu tenho que escutar o que vem de fora. Desde a questão de ambiental, a questão de respeito às mulheres em relação a qualquer coisa. As pessoas têm que se permitir escutar no meio social, escutar cada ator social, né? Sim, cada pessoa também. O técnico, a comunidade, a mulher, o homem, a criança. Exatamente, de cada núcleo, literalmente de cada núcleo que forma a sociedade mesmo, para a gente conseguir trazer um país, uma cidade, um estado, não uma comunidade. Uma comunidade e um país. Bem melhor. Dentro desses degraus. Sabe? E dentro desses núcleos, né, que você estava falando aí, tem um núcleo bem importante que você trabalha
e que é ativista e tudo, né, que eu acabei de ler, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre esse assunto, o quanto que ele te toca e como é que tu consegue desenvolver esse trabalho, que é o ativismo com essa cooperativa de catadores, né, e como é que funciona? Olha, tudo começou com um sonho há mais de 25 anos atrás, quando eu terminei minha graduação na área da licenciatura. Eu sempre fui apaixonada pela área da educação e eu recebi um desafio, que foi fazer meu estágio numa escola no interior da região norte do estado, numa turma que ninguém queria. E aquilo me intrigou muito, porque eu chegava na sala dos professores, né, daquela famosa sala isolada dos professores, que parece um castelo. Justamente. Que todo mundo comentava, olha, eu não quero aquela turma que tem um aluno A, B, C e D. Eu não quero aquela turma que tem um aluno A, B, C e D. Vários estagiários chegaram como eu e os professores efetivos já estavam falando, né? Eu falei, pois eu quero. Procurava evitar, né? Pois eu quero. Eu quero entender por que essa sala ninguém quer. Então, se não quer, eu preciso descobrir. Eu não vou simplesmente não aceitar pelo fato de que estão me dizendo que não é para querer. E aí, eu percebi uma sala com muita energia, mas com muita energia dispersa. Uma sala de adolescentes na faixa etária de 13, 14 anos, ensino fundamental 2. Idade nem um pouco geniosa. Nem um pouco geniosa, no entanto, como adolescente que eu dei muito trabalho também, eu queria ser escutada. E a gente está falando da escuta ativa, a gente acabou de falar dessa escuta ativa que é necessária. E aí eu comecei a perceber alguns movimentos inquietantes. E sempre me chamou a atenção as coisas inquietas, por ser também um ser humano inquieta. E nessa inquietude, a gente começou a perceber uns problemas muito evidentes da adolescência, que foi exatamente gravidez na adolescência, meninos já fazendo uso do álcool na adolescência, problemas de desestrutura familiar sendo revelado dentro da sala de aula. Então, a gente começou a fazer um planejamento, o que nós queremos. E o que eu escutei da boca dos alunos, esse planejamento eu não fiz com os colegas professores, eu fiz com os alunos. E o que eles mais me revelavam é que não aguentavam uma aula chata, entre quatro paredes, porque eles já vinham de sermões chatos de dentro de casa por não serem escutados. E quando a gente começou a planejar, esse planejamento partiu mais ou menos assim. Nós vamos discutir temas que são necessários e que esses temas vão ter que surgir daqui da gente. Aí começou gravidez na adolescência, meio ambiente, muita sujeira na rua, muito lixo, as palestras, sair da sala de aula. Ver o mundo, né? Ver o mundo, porque o mundo é o dia a dia, são as vivências. É onde a gente aprende. É onde a gente aprende. Prática. Na prática. E quando a gente não é escutado quando adolescente, ou quando criança e adolescente, a gente tende a aprender com quem também tem as mesmas dúvidas da gente. E daí surgiu um seminário. Márcia, só abrir um parêntese, né? Entre esse assunto que você está comentando, desculpe te interromper, mas, assim, são problemas esses que você vivenciou há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, que é onde eu quero chegar, né, na cooperativa. Mas que até hoje eles são reais, né? São reais. Acontecem, né, com muita frequência. E tudo, porque, né? Lucas, a gente continua planejando de forma tradicional aquilo que não quer mudar. Porque é muito mais fácil ficar na zona de conforto. E a nossa educação ainda precisa avançar. A educação ela precisa ser pensada e precisa ser planejada de dentro para fora, de fora para dentro e fazendo trocas. Porque esse planejamento de copiou, colou, de modelos tradicionais, de sentar atrás um do outro na cadeirinha, sem fazer o exercício prático do dia a dia, ele não tem que ser testado quando a gente está na academia. Ele tem que começar desde a primeira infância. Porque a criança ela também sabe, ela também traz conhecimento, e o cognitivo, a relação psicomotora que ela traz, e outras formas de vivência e de sociabilidade que ela vai formando o caráter dela, também é construído na primeira infância. E quando você permite essa educação e esse processo, e esse quebra de paradigmas tradicionais, você começa a perceber que você cria habilidades e potencializa os talentos que cada ser humano tem. Todo ser humano, Deus é tão perfeito que Ele traz, ou seja lá como quem queiram chamar, Ele traz e dá um dom
para todas as pessoas quando vêm para esse plano. O que a gente faz como adulto é tolir esses talentos, é podar esses talentos a partir da primeira infância, com esse modelo de educação tradicional que a gente tem, da sala de aula. Eu estava vendo aqui e eu lembrei de uma experiência que eu tive, que foi em um curso. E aí eu tinha no final de semana, no sábado e no domingo durante a manhã, aulas teóricas. Também tinha prática, mas bem limitada. E aí, durante a semana, a gente tinha a prática e ainda teve um período de um mês, prática mesmo. Então, era a semana toda só naquela coisa de pôr em prática o que eu vivi dentro da sala de aula. Eu tive mais aulas práticas do que teóricas. E qual foi a experiência? Positiva ou negativa? Foi ótima, foi complicada, tanto que eu estou aprendendo algumas coisas que já era para ter aprendido antes, agora, porque eu não soube como reagir naquele momento ou entender o que estava acontecendo. Mas, na prática, exercendo mesmo a prática literal, trabalhando com isso, estudando sobre o dia a dia e ver como que ocorre, é maravilhoso, maravilhoso. Agora, você imagina estudar história, estudar geografia, história do Brasil, história do Piauí, que você vai entender as coisas que acontecem e os preconceitos, né, que a gente sofre no dia a dia. E se a gente for pegar como referência também os livros didáticos, eles são construídos dependendo do interesse de cada governo da época. Então, quando você põe essa experiência, sai desse campo meramente teórico e parte para a prática, para a vivência, vai a campo, vai nesses laboratórios a céu aberto. A partir do seu ponto de vista. Sim, a partir da sua interpretação, você consegue despertar algo e você percebe que é tudo muito grande, é tudo muito gigante. E você mesmo cria a sua trajetória. Cria, e você se sensibiliza mais, você descobre seu potencial, você se começa a perceber as suas aptidões, a partir daquilo que te interessa. Então, essa educação engessada, essa forma engessada que a gente aprende, ela é podada e ela é castrada, ela é castradora, melhor dizendo. E aí, qual é a relação disso com esse trabalho que eu faço hoje? Quando a gente começou a fazer esse plano, que eu tentei conversar com alguns outros professores, e a gente fez um planejamento interdisciplinar, e aí eu não inventei a roda. A roda já existe, porque tinha vários referenciais teóricos que já falavam disso. O que precisava era pôr em prática. Fui atrás do professor de ciência, descobri o que ele estava ensinando. Isso eu fui para lecionar letras português. O professor de ciência estava ensinando sobre fauna e flora. Fui atrás do professor de geografia, ele estava ensinando distância, estava ensinando formas de relevo. Fui atrás do professor de matemática, ele estava dando noções de quilometragem, de número e tudo mais. Enfim, e eu estava dando forma de comunicação. Opa, onde a gente descobriu um espaço que teria a possibilidade desse potencial com o laboratório a céu aberto e, ao mesmo tempo, contemplar a natureza? Parque Nacional de 7 Cidades. Foi lá que eu me descobri educadora ambiental. E aí foi lá que eu comecei a desenvolver o meu primeiro laboratório a céu aberto, porque durante 7 anos eu fui gestora do parque. E lá a gente também, quando chegou, se deparou com a realidade de cada ator social que trabalhava dentro daquele espaço, dentro de um quadrado limitante. Volta de novo para nossas crenças limitantes, né, de que cada um faz o seu trabalho de forma isolada. Quando a gente juntou o pessoal da pesquisa, os servidores do IBAMA que lá estavam, junto com o pessoal da guiagem local, que a gente começou a juntar com as comunidades do entorno e começamos a desenvolver projetos junto, inclusive com esses alunos, a gente começou a popularizar o parque. Foi ali que eu entendi a importância do que era trazer meu conhecimento lá da escola técnica, como técnica em saneamento básico, e aliar a educação da área da licenciatura do qual eu me formei, que naquela época eu não tinha noção do que era ser uma técnica em saneamento na prática. Mas ali eu juntei a fome com a vontade de comer, casei os interesses que a gente tinha, a comunidade tinha de conhecer o parque, que até então só era frequentado por visitantes do mundo inteiro, por sinal do Parque do Piauí, a unidade de conservação era mais frequentada, apesar da evidência da Serra da Capivara. E foi ali que eu descobri a importância de como é importante a gente poder permitir o acesso das pessoas que têm menos acesso a equipamentos públicos de qualidade. E que, às vezes, a qualidade está ali.
na porta da casa da gente, a gente não enxerga porque não é trabalhado, porque não nos é informado, porque não nos é dado acesso. Aí vem um outro problema, outras soluções. Porque a gente começou a permitir outros atores sociais acessar o Parque Nacional. Trabalhadores rurais, sindicato de pescadores. Aí a gente começou a fazer um trabalho com agricultor. Eu sou filha da agricultura familiar. Então, qual era a dificuldade do agricultor? Vir aqui em Teresina, trazer uma licença, conseguir uma licença para conseguir um plano, para fazer um aceiro. Enfim, a gente construiu um plano de manejo do uso do fogo para todos os municípios circunvizinhos do Parque Nacional de 7 Cidades, que eles não precisassem vir aqui. Isso foi virando... Tem uma coisa simples, né? Uma coisa simples, mas que a gente desburocratizou. E aí eu fiz isso sozinha? Fiz não. Foi ali que eu me descobri educadora ambiental. E quando eu fui desafiada, ou seja, eu fui provocada para trabalhar aqui num projeto da prefeitura, a gente começou a perceber que o nosso trabalho era um trabalho simples, mas que tinha uma relevância muito grande dentro do território. E para resolver um problema maior, exatamente a destinação dos resíduos. E foi aí que, há 12 anos atrás, eu me deparei com catadores andando de forma isolada, arrastando um carrinho muito pesado, com muita dificuldade nesse sol muito quente. E aí fui convidada para trabalhar num projeto chamado Mulheres pelo Clima, da Agenda 2030, que a Agenda 2030 são agendas que têm locais para exatamente desenvolver os ODS, né, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que na época era ODMs, né, que era o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Só que a gente tem uma agenda para cumprir, é um pacto, né? Os ODS são pactos mundiais por gestores públicos, por grandes civilizações que assumem esse compromisso de reduzir problemas mundiais que acontecem tanto aqui, quanto na África, quanto em qualquer parte do mundo, e que as mudanças climáticas é resultado desse não planejamento antes desses ODS. Então, o que nos remete a hoje? Pode parecer uma história simples, mas é uma caminhada muito longa. É que o que a gente percebeu, o que nós percebemos antes da formação da cooperativa, da Copcata 3Rs, foi exatamente a dificuldade que muitas das mulheres que catavam, e tem também tem as horticultoras, porque nós temos horticultora que é horticultora e catadora. E nessa época eram 3 públicos de mulheres, catadoras, horticultoras e ceramistas. Mulheres essas que tinham um impacto direto, sofriam no seu trabalho, na sua labuta, no seu trabalho, um impacto direto pelo sol, e que a gente precisava, no workshop, encontrar soluções para diminuir, melhorar a qualidade de trabalho delas com tecnologias sociais e diminuir essa desigualdade. Enfim, isso a gente passou de 2018 e 2019 até julho de 2019 planejando esse trabalho junto, eu como mobilizadora social, também como uma das colaboradoras do projeto, com mais outra equipe de mulheres que trabalhavam na Agenda 2030. E aí, segundo semestre de 2019, acontece o workshop. É só para contextualizar e concluir a fala em relação a como surgiu, remetendo à pergunta que você fez. E aí aconteceu o workshop, só que depois do workshop, aquilo que foi discutido no workshop parou. Quando foi em janeiro de 2020, eu fiquei inquieta, porque as mulheres começaram a me procurar, e eu também, como eu tinha sido procurada por outras mulheres, falei, não, a gente precisa dar sequência nesse trabalho. Enfim, a gente não encontrou respostas, e aí nós fomos atrás. Depois nós vamos criar a cooperativa de mulheres catadoras, porque a gente não vai dar conta dos 3 grupos. Então, como eu moro no território periférico, como eu estou junto dessas mulheres, e como as mudanças climáticas afetam diretamente, principalmente essas mulheres com essas características que estão nas periferias, não só dos Brasis, mas do mundo. Ou seja, isso é injustiça climática, porque quem mais contribui para a degradação do planeta não são as pessoas que estão na periferia. Pelo contrário, são essas pessoas que sofrem as consequências do grande capital e que mais contribuem para a destruição do planeta, ou seja, o não cuidado do planeta.
né? Que é a poluição atmosférica com as indústrias, a falta de saneamento, porque é um problema da gestão pública e o Brasil ainda, infelizmente, não tem saneamento. E a gente está falando de um tema ainda não tem. Ainda. É um ainda bem pesado. É um ainda bem pesado, né? Porque não adianta falar de dados que as empresas de concessões trazem e se a gente não tiver minimamente dados que a própria sociedade civil possa fazer para confrontar com esses dados que são apresentados dentro dos relatórios. E aí a gente está falando de um dado, né? De uma vertente do saneamento que é resíduos urbanos. E que é outro problema dentro da zona rural. Porque ainda não tem essa coleta devida como deveria ter, né? E aí a gente fala da coleta seletiva, que é exatamente esse material que gera renda para essas mulheres. E aí tem homens também que fazem esse trabalho muito bonito. Mas por que a gente priorizou o trabalho com as mulheres? Porque são essas mulheres que, quando elas pegam dinheiro desse rateio que a gente faz, elas levam para casa. E elas levam para exatamente fazer cumprir o primeiro ODS que a gente tem, que é erradicar a fome. A gente entende que a mulher tem esse senso mais de família, a gente entende que a mulher tem esse senso mais de organização. E é essa mulher, minoria LGBTQIA+, preta, indígena, que no nosso coletivo tem tudo isso, que está lá, na periferia, cumprindo com a agenda que é a responsabilidade de todos na comunidade. Porque a política ambiental, ela está aí, a Constituição está aí, fala da responsabilidade de tudo, de todos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos está aí, fala dessa responsabilidade, da erradicação dos lixões, dos prefeitos cumprir com esse chamamento para contratar esses agentes ambientais, para contratar essas cooperativas. Mas e aí? Está tendo resposta? Ainda não. Ainda não. Ainda não, mas a gente precisa minimamente entender que é uma caminhada, é uma responsabilidade de todos. Não é da cooperativa Copicata, não é apenas da cooperativa B, não é apenas da cooperativa C, não são das coalizões. É uma responsabilidade de todos. Você, Márcia, você, Lucas, você que está assistindo, todos vocês, todos nós. É nossa responsabilidade. Márcia, a gente tem que procurar conhecer e entender o que está acontecendo. É basicamente isso que a Letícia falou, né? Essa parte é uma parte que é da sociedade inteira, né, Letícia? Que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ficar atento em tudo o que acontece na nossa casa, na nossa rua, no nosso condomínio. E a gente presta atenção nisso. Hoje eu estava vindo, né, para cá e eu vi mesmo, a gente estava falando de catadores, né? E eu vi um caminhão passando e aí, de repente, eu ando de moto. Aí, de repente, voa do lado do caminhão, copo descartável, prato descartável, sabe? Galera jogando assim, velho. Jogando assim pela janela. Sem educação. Jogando assim pela janela, sabe? Meu Deus do céu, eu vejo... Poxa, cara, sempre. se esse cara ele é desse jeito aqui, essa pessoa é desse jeito aqui, como é que essa pessoa não é lá na casa dela? Sabe? Às vezes nem é, Lucas. Às vezes nem é, porque a gente tem um processo também histórico que eu gosto de falar, que é exatamente a cultura do joga no mato. Joga no mato. A gente sempre ouviu os mais velhos falar isso, joga no mato. É verdade. O mato, o conceito do mato, o que é o mato? É o lixo. O mato é a vegetação, o mato é a floresta, o mato é as nossas plantas nativas. Por quê? Porque nós não temos ainda um processo de educação para a cultura, também para os nossos gestores, porque eles também precisam ir para a escola para aprender que saneamento é vida. Quando se investe em saneamento básico, está se reduzindo a quantidade de pessoas doentes por doenças de veiculação hídrica, que ainda é uma das coisas que mais mata no Brasil as crianças. Imagina uma criança que não tem água tratada em casa, que não tem um adulto, um idoso, que não tem um banheiro na sua casa, que não tem uma ligação intradomiciliar, que não tem uma descarga, que não tem uma água potável. Essa criança, ela vai para a escola, ela já vai debilitada, porque ela já vai com verminose, ela já vai mal alimentada, porque ela não tem. Então, essa criança, a possibilidade dela ser um adulto que vai chegar na universidade, ser um profissional,
que vai ter um salário decente, ela praticamente é muito limitada. Já cai. Então, quando você começa a fazer a relação entre políticas públicas integradas, e aí remete ao início da nossa provocação que você fez, Letícia, aqui muito bem, obrigada, e Lucas também, é exatamente, a gente precisa parar, a gente precisa aprender aqui no Brasil e esse exercício é um exercício que ele começa aqui, dentro da nossa casa, a fazer planejamento integrado. Dentro da minha casa mesmo, da sua casa, da casa da Letícia, da casa de quem está ouvindo. E aí, a partir daí, começa a partir o planejamento da rua, o planejamento da comunidade, o planejamento das secretarias. Eu vejo a secretaria está planejando bem aqui, falando sobre um tema, outra secretaria está falando o mesmo tema, está planejando o mesmo tema com recurso diferente, quando, na realidade, poderiam as duas secretarias estar falando do mesmo tema e pegando esse recurso e dividindo já com outro tema. E aí mora a diferença entre entender o que é política pública de forma integrada, mas não é o técnico apenas achar que é o sabedor da verdade. Porque investir em equipamentos, em infraestrutura, equipamentos públicos e infraestrutura, a gente precisa repensar nossos conceitos também como técnico e começar a entender que a natureza ela dá resposta. Nós temos conhecimentos ancestrais de bioconstrução fenomenais que a gente não respeita. A agricultura familiar ela traz informações diárias de como se planta, de como se pode fazer colheitas, de reuso da água, de reaproveitamento da água com as cisternas. Cisterna, gente, é uma tecnologia social barata, limpa, de aproveitamento da água das chuvas. Quanta gente não tem água em casa para beber? A água da chuva é uma água limpa. A tecnologia social é aquela onde a própria comunidade também pode se apropriar desse conhecimento que ela sabe, mas ela não tem condições de fazer, mas o poder público pode oportunizar, mas não quer fazer, porque é mais fácil manter refém. E aí a gente está falando de educação política, porque quando não se investe nessa educação política, não se tem o conhecimento. E eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política de cidadania, que é bem diferente. E aí, quando você não permite trabalhar esses equipamentos, essas informações, para que a própria comunidade também construa junto e também acesse, você, como gestor, precisa aprender. Lá com os ancestrais, que é isso que a Sankofa fala. Vai lá no passado, pega o conhecimento, pega a sabedoria que os nossos ancestrais faziam, porque o que é a bioconstrução, que hoje os arquitetos novos falam? É a casa de taipa. Nossos ancestrais moravam em casa de taipa que não molhava dentro. Sabe? E que durava. E que usava argila, e que usava elementos baseados na natureza, soluções baseadas na natureza. O que era a compostagem? O famoso bueiro que na nossa casa, na casa das nossas avós, eu sou da agricultura familiar, tinha. É onde tirava o barro para fazer a casa e ali ia jogando as cascas de fruta, de verdura, o resto de alimento que ia virando composto. E pode ver que o que nascia lá era o que nascia mais bonito e o que virava adubo, que era cultivado as plantas. O que era permacultura, que hoje se fala. A agrofloresta, a cultura variada, que o agricultor falava. Então, hoje tem muito tecnicista demais para conhecimento de menos. A gente deixou de ser humano por um tempo. E aí eu montei uma estrutura aqui na minha cabeça enquanto tu falava que posso ter viajado muito, mas para mim faz muito sentido. Que a gente agora precisa estudar num curso, que o nome do curso é Vida, se formar nele, para aprender a ser humano novamente. Porque a gente montou camadas, por cima de camadas e camadas e camadas de um ser humano tão egocêntrico que esquecemos de escutar, esquecemos de valorizar, viver de verdade, de saber que esse conhecimento nossos avós traziam, nossos ancestrais todos sabiam. Por que isso aconteceu, Márcia? Porque nós somos egoístas. São Você acabou de dar a coisas, resposta. Márcia. Porque nós somos egoístas e esse ego inflado, ele não cabe dentro da nossa caixa torácica. E é por isso, Lucas e Letícia e demais, é que a gente está nessa crise de identidade hoje. A gente está no mal do século.
As doenças da alma, depressão, ansiedade, transtorno A, transtorno B. E as pessoas vão achar que a felicidade está no supermercado e está dentro das farmácias. Tá aqui, ó. Era isso que eu pensava quando tu falava lá no começo, né, de que a vida tá tudo muito imediatista. Você sempre precisa ter a resposta, você sempre precisa estar respondendo aquilo que te pergunta na mesma hora e tudo, né? Isso eu tava pensando aqui, sabe? Cara, realmente, eu não vejo a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, né, falecida, ela não falava isso, e a minha avó e a minha mãe hoje não falam isso, que lá antigamente as coisas eram muito assim, sabe, muito agitadas. Não, pelo contrário, as coisas eram mais calmas, parece que o tempo passava mais devagar, dava tempo de fazer as coisas mais com calma, né? Então, tinha aquilo, sabe, aquele negócio de você trabalhar, mas você viver, sabe, você viver. Você trabalhar para poder você viver. Hoje não, hoje você vive para você poder trabalhar. Porque a gente vive numa sociedade para não respeitar a sabedoria da terceira idade. E lá atrás, nossos ancestrais sabiam o valor disso, porque era a vivência, era a experiência, e que essas pessoas traziam, porque conhecimento não é quem tem títulos, é quem tem vivência. Justamente. O conhecimento de título, ele advém de um conhecimento popular. E ainda as universidades vivem enclausurada nesse ego. É o status, né? A sociedade do status, é a sociedade que quem tem valor é o médico, quem tem valor é o doutor A, é o doutor B, quem trabalha mais. Mas quem trabalha mais, entre aspas, porque às vezes esse conceito de trabalhar mais, ele é muito relativo. Márcia, vamos falar da profissão, né? Médicos, né? Médicos, aqui são 2 médicos. Médico formado na UFP, um médico formado em Harvard. Quem tem mais, né? O pessoal vai dizer que é o médico que é de Harvard. Não, cara, é um médico da UFP aqui também. O nosso ensino também estadual aqui, o nosso ensino nacional aqui também tem valor, sabe? Assim como a medicina de Harvard, não importa, sabe? É isso também. Philippe Perrenot é um grande teórico que eu admiro muito, que ele faz o seguinte questionamento, e eu vou fazer também a vocês. Vou parafrasear ele. Se todo mundo resolvesse ser médico, quem varreria as ruas e quem faria a coleta seletiva? Eu cresci. Então, eu trago também isso. Então, o conceito de trabalhar mais, ele é muito relativo. Porque a gente vive ainda numa sociedade que uma grande maioria trabalha muito, a gente ainda vive numa escravidão contemporânea. Porque quando você vai ver o trabalho, a ausência de um transporte público de qualidade, a gente está falando de mobilidade urbana também, a gente está falando de educação de qualidade, a gente está falando de moradia de qualidade. Então, está tudo junto e misturado. Não tem como você fragmentar um planejamento para uma cidade ser sustentável. A gente está falando de uma ODS, Comunidades e Cidades Sustentáveis. Então, como fragmentar esse conhecimento se está tudo junto e misturado? Como é que eu posso falar de minimamente minimizar a fome das catadoras, se elas não têm emprego, se elas são taxadas, são pessoas que vivem sofrendo preconceito pela cor da pele, porque nós temos uma persona. Se for para resolver uma coisa, é melhor que você resolva logo tudo. Não é uma questão de, bora começar de pouquinho aqui e esquece o resto. Não, foca logo em tudo, faz tudo. Sim, mas esse tudo, ele entende... Você falou em relação ao planejamento, que eu estou falando? Em relação a minimizar o público, sabe? Focar... mas se bem que faz mais sentido você focar primeiro em uma coisa pequena e resolvendo de pouquinho em pouquinho, né? Para chegar Letícia, ao resultado maior. eu venho aprendendo que... Eu posso até levantar a bandeira e dizer que vou resolver o problema global, das mudanças climáticas global. Mas eu, Márcia, morando na periferia da zona norte do município de Teresina, é humanamente impossível. Então, e pode ser até lindo para o meu Instagram, eu dizer, salvei as baleias. Na minha bio, tá bom? Tá. Vou mudar. Eu vou salvar as mudanças, eu vou resolver o problema da fome no mundo. Não. A gente parte do princípio, e foi essa consciência que eu passei a ter, de alguns anos para cá, alguns 20 e poucos anos para cá, é que se eu começo a pensar em resolver um problema na rua da minha casa,
se eu começo a pensar e me juntar a outras pessoas da rua da minha casa e resolver um problema do quarteirão que eu estou morando, se eu começo a pensar num problema que é um problema na minha comunidade, eu me alio a outras pessoas para tentar encontrar a solução para esse problema dentro da comunidade, é agir localmente, pensar globalmente. Porque muitas respostas já se têm, muitas soluções já se têm dentro desse processo. Márcia, eu estou falando sobre o teu projeto. Esse projeto é um projeto assim, sensacional, sabe? Sensacional mesmo. Tu falou que ainda tem a questão do incentivo, né? De muitas pessoas estarem ali olhando e tudo, né? Mas é algo que, como eu estava te falando lá fora, sobre o nosso podcast, é algo que parece que é teu de coração, né? Essa cooperativa, né? E, assim, eu queria saber de ti, como pessoa mesmo, assim, fora o profissionalismo, como é que essa cooperativa de mulheres catadoras, ela te envolve, né? E como é que ela te emociona, assim, sabe? E falar um pouco sobre outros projetos teus pessoais, o que tu tem pela frente. Me fala aí um pouco sobre até um projetozinho que tu estava me falando que vai ter no sábado, né? Com crianças e tudo. Olha, quando a gente faz o que gosta, foi isso que eu descobri. Fazer o que você gosta profissionalmente torna você... Eu não sei se... Eu acho que não tem como dissociar. Se você faz o que você gosta como profissional, você se completa como pessoa. Porque não tem como separar. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela sala de aula. Que, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de errar, você tem muito mais chance de acertar, porque você está trabalhando com N informações, com pessoas que pensam, várias pessoas pensando de forma diferente. Então, eu sempre fui uma pessoa movida a gente. Então, eu tenho um problema sério de dislexia e eu tinha uma dificuldade muito grande de entender e de me concentrar. Mas, quando eu começava alguém a falar aquele assunto que estava sendo explicado na sala e que outra pessoa falava, o que ela entendia, e que outra pessoa falava, e que outra pessoa falava, eu conseguia formar um conceito. E que aquilo conseguia entrar na minha cabeça. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas deixa eu explicar de outra forma. Quando eu sempre gostei de estar no meio de gente, eu sempre gostei de estar resolvendo questões da área da educação ambiental, isso foi desde muito cedo. Tanto é que, quando eu fiz o curso na Escola Técnica de Saneamento Básico, eu descobri que saneamento básico nada mais é do que educação e saúde ambiental. É a saúde do ambiente que a gente tenta minimamente trazer aqui para a prática. E trabalhar com pessoas num projeto como esse é muito desafiador. Primeiro, porque boa parte dos nossos atores sociais que a gente trabalha, as mulheres que nós trabalhamos, são mulheres que tiveram problemas de desestrutura familiar, ponto. Ou casaram muito cedo, ou foram mãe muito cedo, ou sofreram violências de toda natureza, ou não tiveram oportunidade de estudar, a grande maioria, ou não tiveram oportunidade de trabalhar fora. Então, ninguém pede para ser catador. Catador é uma profissão que surge da necessidade. E aí, como eu, fazendo meu trabalho de educação ambiental dentro da comunidade, senti essa dificuldade porque eu estava sempre dentro das escolas, ou de uma associação, ou de uma igreja, fazendo mais o trabalho de palestra, mostrando sobre o lixo, sobre o uso racional da água, sobre a drenagem. Aí eu cheguei a uma conclusão que não valeria a pena só falar. Mas quando todas as vezes que eu estava voltando para o trabalho, eram raras vezes, durante pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, que não passasse um catador por perto de mim, no horário entre 1h30 e 2 horas da tarde. E aquilo um dia me chamou a atenção, eu disse, tem alguma coisa que precisa ser comunicada. Melhor horário, né? 1 hora. 1h30 da tarde, empurrando um carrinho cheio. Eu falei, eu acho que isso tem tudo a ver com o meu trabalho. Se eu estou falando para redução e não colocação do lixo em espaços irregulares, em vias públicas, se eu estou falando do problema da água, porque esse copo descartável que você mencionou anteriormente, esse prato descartável que foi jogado pela janela, ele tem um curso. Ele caminha. Literalmente falando, ele caminha. Porque o vento leva, a água da chuva leva e vai entupindo o quê? Os bueiros, as galerias.
E o que acontece? A gente sofre a consequência. Quais são as consequências? É rua cheia de água. Alagamento. Até o extremo, né? Doenças, morte. Sim. A gente já foi vítima de tudo isso aqui. E continua sendo, e sofre. Sabemos o período em que a gente tem que ter cuidado, né? Para que não aconteça nada, para a gente poder preparar a nossa casa. Sim. E até agora nada mudou. Nós produzimos muito lixo. Então, o que a gente pensa muitas vezes que é lixo, tem resíduo. Lixo é só o rejeito. A gente tem muita coisa que vira dinheiro, que se transforma e que está aí. A coleta seletiva para dizer que toda matéria-prima que é produzida, uma embalagem ou um produto que é retirado dentro da sua composição e que ele é feito de um percentual bem grande de matéria-prima natural, ele precisa voltar para ser reaproveitado. E é isso que a reciclagem faz. Reciclar esse produto, porque você vai diminuir o que se vai tirar de matéria-prima para produzir novos produtos. Porque aí, voltando para a história dos ancestrais, a sabedoria, o tempo que você trouxe aqui. Olha como tudo está ligado. Já estamos encerrando, seu Ayrton. Olha como tudo está ligado. As pessoas sabiam respeitar o tempo. O homem do campo, ele plantava e ele sabia que ele tinha que esperar as fases da lua, a chuva, o sol para poder colher. E era o tempo. Naquele tempo ele descansava, porque ele plantou. E ele ia estar lá regando, fazendo outras partes necessárias para essa colheita depois. O que hoje boa parte do agronegócio faz? Planta com a máquina, gera sementes transgênicas, organismo geneticamente modificado, porque não respeita o tempo. E aí a gente adoece mais, porque aí já vai para o supermercado comer uma comida industrializada, transformada, vai depender da farmácia, vai ficar refém. Então, há uma relação. Até os projetos que não são bem para a nossa saúde, para a nossa vida e para a nossa agitação, eles também são projetos pensados. E é o grande capital que faz isso. Para tanto... Estava pensando. Para tanto, o que a gente traz aqui, gente, a reflexão é que a gente precisa exercitar mais, a gente precisa ter mais consciência, a gente precisa também pressionar nossos governos, porque política pública se faz com conversa, com diálogo, mas também se faz com pressão. A gente precisa escutar a comunidade, a gente precisa acelerar, porque se a gente for esperar toda a legislação acontecer ao seu bel tempo e ao seu bel prazer, ela não acontece. Ela não vai acontecer, porque as brechas da lei é exatamente para não acontecer. Então, o que a gente pede aqui é que a própria população ela comece a fazer a sua rebelião necessária, fazer sua reflexão do que eu posso separar em casa, o que eu posso levar para as cooperativas, porque a gente ainda tem muita luta para travar, a gente ainda tem muita batalha para conquistar. E outra delas é que nos grandes eventos que são gerados resíduos, as cooperativas ainda não participam. Outra delas é que as prefeituras precisam entender e contratar e pagar os catadores por esse serviço, que seria de responsabilidade das empresas de concessão, que estão ganhando milhões e não estão fazendo educação ambiental, e não estão fazendo coleta seletiva, estão fazendo faz de conta, certo? E é isso que a gente pede. Comunidade, vamos à luta. Parar de deixar acontecer que outra pessoa fale no nosso lugar. Pessoal, a Márcia já deu o recado. Vamos à luta aí, vocês brigando aí e vocês coletando, fazendo a sua coleta seletiva dentro das suas casas. Por favor, comece na sua casa, comece pelo seu quarto, né? Comece pela sua casa, aí depois vá para a casa dos seus tios, depois vá para a sua rua. Os condomínios, gente, levar para as cooperativas, porque a gente não tem transporte para pegar em locais mais distantes. Então, imaginar que cada recurso desse, que a gente ainda tem o atravessador, que a gente não faz a venda direta ainda. Ainda tem uma outra batalha também. Geralmente são pessoas que têm outros empreendimentos, mas compram para a gente por uma precificação injusta. Então, eu acho que é assim, Márcia, juntando cada mão, forças, a minha, a sua, dela, a gente pode construir um mundo sustentável, um mundo melhor, né? Sim. E é isso. Márcia, desculpa, chegando ao fim do nosso programa. Não tenho que pedir desculpa. Bem curto, mas vai ter Márcia.2 aqui com a gente, porque eu tô magoada não foi já. nenhum
trecho, assim, não foi nem um terço da história dessa mulher, porque essa mulher tem história para contar, né? E, assim, quando ela falou sobre a história, né, da questão da criação da associação, Letícia, vou repetir mais uma vez, né? Me arrepiou inteiro, sabe? Porque é um projeto que é massa, é um projeto que é teu, é um projeto que é de coração, né? Que eu sei que é. Então, assim, fantástico. Eu espero que você leve à frente, que você continue com esse programa e que isso daí tome uma direção e um mundo que precisa ser tomada, né? Precisa de incentivo, precisa das políticas públicas voltadas para isso, né? Então, te agradeço desde já. Me espera só um pouco, eu vou só pegar ali um negocinho. Tá, a gente aqui agradece aqui porque a gente acredita que a comunicação ela é fundamental para dar publicidade aos nossos trabalhos. A gente agradece a importância das academias, das universidades para trazer isso como pauta disciplinar, certo? Conhecimento popular. Eu tive uma oportunidade agora de ganhar uma bolsa de estudo, onde lá nessa faculdade não eram só pessoas que tinham tido a oportunidade de ir para a academia que participavam, não. A vivência que a gente traz dentro das periferias, nossa, que presente lindo, presente genuinamente piauiense, obrigada, gratidão. Vou abraçar os dois quando eu terminar. Amo esses presentes. Mas agradecer assim e dizer para vocês que deem mais oportunidades e possibilidades para quem mora nas periferias, porque quem segura a potência de uma cidade são as periferias. E a periferia, os corpos são os corpos pretos, são os corpos indígenas, são os corpos das minorias, dos LGBTQIA+, são os corpos sofridos, das mulheres aguerridas, que não têm voz para falar, porque não têm oportunidade, mas que têm muita força, têm muita potência e que é onde a história se constrói também. Então, é na periferia onde nós nos movemos e, ao contrário do que muita gente às vezes pensa, porque desconhece, nós não somos desorganizados, nós temos nossas formas de nos organizar, porque minimamente a gente precisa sobreviver. Então, a gente cria os aquilombá. E aquilombá é isso, é criar nosso próprio quilombo a partir da nossa vivência e da história que a gente traz. Então, eu queria só agradecer de coração a vocês e parabéns por serem dois jovens lindos, fazendo esse trabalho lindo, porque a gente precisa de um país ainda para viver, de um planeta para viver, e é dando o recado que a gente vai minimamente sensibilizando as pessoas. Obrigado mais uma vez, obrigada, de coração obrigado mesmo. Nossa, Letícia, gente. obrigado, até mais. Eu tô arrepiada. Tchau, tchau. Oxê, Tchau, pessoal, gente. até Muito mais. obrigada. Valeu. Boa noite. Axé, gente, gratidão, viu? De coração.